Hoje é a Santa Ceia do Senhor, e eu quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 11. Nós sempre lemos esta passagem aqui, 1 Coríntios, capítulo número 11. Nós vamos ler a partir do verso número 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? 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 Glória a Deus. Essas foram as instruções que Paulo ele passa para a igreja, mas ele fala assim: olha, eu recebi do Senhor, eu recebi de Jesus esses ensinamentos. É isso que eu estou passando agora. E a razão de nós celebrarmos a Santa Ceia é como aqui está escrito: fazer isto em memória de mim. É para que o sacrifício de Jesus não fique esquecido. É muito comum as pessoas se lembrarem de Jesus, não pelo que Ele fez, pelo fato de Ele ter dado a vida, mas pelo milagre que muitas vezes nós recebemos. Então, muitas vezes nós estamos assim: meu Deus é maravilhoso, eu recebi essa bênção, eu recebi esse milagre, eu recebi essa cura, eu tenho inúmeros milagres para contar, eu tenho certeza que os irmãos aqui também, mas nem só milagre viverá o homem, tá? Não é somente nós ouvirmos os milagres, as bênçãos, os testemunhos, não é isso. Mas é de nós nos lembrarmos que Ele morreu por nós. O maior milagre que acontece na nossa vida é o perdão dos nossos pecados. E é por isso que Jesus, conhecendo a natureza humana, que seria fácil nós esquecermos do sacrifício dele, Ele instituiu a Santa Ceia. Ou seja, de tempo em tempo, algumas igrejas fazem a cada culto, outros fazem uma vez por mês, tem igrejas que fazem uma vez por ano, mas isso é feito para que o sacrifício de Jesus esteja, na nossa memória. Então hoje é dia de nós nos lembrarmos do que Jesus fez por nós. Ele deu a própria vida por nós. Ele morreu. Ele morreu. E mais ainda, não porque nós éramos bonzinhos, não porque nós éramos pessoas nobres, muito pelo contrário, porque nós éramos pecadores. Então ele veio a este mundo sofrer. Pense nisso, que você pecou. Cada um pensando no seu pecado aí nessa semana. Pense na semana passada, pensa um mês atrás, hoje. Esse pecado, isso que você cometeu, era suficiente para levar você para o inferno. O salário do pecado é a morte. E é isso que Jesus faz. Ele se apresenta
diante do acusador e toma essa nossa culpa, toma esse nosso pecado, e Ele paga o preço. Tanto é que Ele morreu. O que matou Jesus não foi a cruz, não foi Ele estar com os braços abertos ali, não foi a falta de ar, não foi o sangue ali das feridas, mas chegou o momento que Ele fala assim: Eloi, 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 lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Imagine, durante todo o caminhar de Jesus, Ele sentiu a presença do Pai, mas chegou um momento que Ele ficou só. Por quê? Por que Ele ficou só? Se tornou pecador. Pelos nossos pecados. Porque Deus não faz. Ele tomou os nossos pecados. É como se Ele fosse pecador naquela hora. Pense que o meu pecado, o pecado de Vicente Medeiros, foi sobre Jesus. E naquele momento houve uma barreira entre o Pai e Ele, por causa dos pecados que estavam ali. E quando Ele fala isso, a Bíblia fala que o coração de Jesus, como cera, se derreteu. Ele não suportou. Aí Ele deu um brado e disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Olha só como o pecado leva à morte. Sabe qual é a prova que foi os pecados que matou Jesus? O que aconteceu com os dois salteadores que estavam do lado de Jesus? Eles morreram antes ou depois de Jesus? Foi depois. E eles também estavam com pregos. Às vezes a gente vê nas fotografias aí que o pessoal pinta só Jesus com os pregos. Mas não, era pena de morte. Todos eram pregados na cruz ali também. Mas a diferença é que os nossos pecados, até o pecado daquele, um dos salteadores ali, daqueles que estavam ali, que mereciam, os dois mereciam estar ali. Um disse assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Eu mereço estar aqui. Olha só, Jesus, mesmo ali, em dor e agonia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. É como nós estivéssemos ali crucificados também, mas Jesus tomou a nossa morte. Ele morreu por nós. E hoje nós podemos estar aqui. Veja quantas pessoas dizem assim: eu estou tão feliz com Jesus. Olha, minha vida está cheia de problemas, estou cheia de necessidade, mas eu tenho uma alegria no meu coração. O que é isso? A alegria da vida. Porque Jesus, Ele morreu por nós. E é por isso que no verso 28 ele diz assim: examine-se, pois o homem a si mesmo. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Vamos cada um olhar para dentro de nós mesmos. Eu quero chamar os irmãos para abrir as Bíblias. Volta um pouquinho aí só, em 1 Coríntios, no capítulo número 6. A partir do verso número 9. Aqui Paulo, ele escreveu aos Coríntios, ele diz o seguinte: mas vós mesmos, verso 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Amém. E, às vezes se esquece desses ensinamentos que a palavra de Deus nos mostra aqui. Porque muitas pessoas se valem de: eu já aceitei Jesus como Salvador, Ele já me purificou dos meus pecados. Mas João, ele escreve o seguinte: olha, eu tenho dito essas coisas para que não pequeis. Não é para nós pecarmos. Pecar é um acidente de percurso que acontece sem querer na nossa vida.
E João fala assim: mas se alguém pecar, nós temos no céu um advogado, Jesus Cristo justo. Nós não somos perfeitos. Eu, como pastor, também não sou perfeito, mas eu não tenho prazer no pecado, eu não tenho alegria no pecado, eu não sinto paz no pecado. E aqui existe essa lista que fala uma série de coisas e tipos de pecados que a palavra de Deus é bem clara. Quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Quem comete? E hoje nós vivemos em uma sociedade, o mundo tem mudado muito. Eu digo assim, a própria mídia, que são a televisão, as novelas, e você quer demonstrar, estou falando lá no Brasil, mostrar para as pessoas que homossexualismo é normal. Gente, Deus entende. Mas aqui nessa lista tem os afeminados, não herdarão o reino dos céus. Mas junto com os afeminados, os adúlteros e os fornicários também não herdarão o reino dos céus. Mas também os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Os bêbados. Alguém fala assim: mas o que entra pela boca não contamina o homem. Então vou beber bastante. Claro que não contamina. Até quando a pessoa começa a falar besteira, e começa aí o quê? Contaminou. Sendo que lá em Efésios, no capítulo 5, diz o seguinte: olha, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. A gente vai fazer muito, você vai sentir muito mais alegria na sua vida se você se encher do Espírito do que se encher de bebida. Ah, mas beber é pecado? Aqui nem texto fala que beber é pecado, mas fala que os beberrões, os bêbados, não herdarão o reino dos céus. Mas o que a Bíblia ensina? Se encha com o Espírito Santo. Fique embriagado no Espírito Santo. Alguém já viu uma pessoa embriagada no Espírito Santo? Hein? Quem já viu? Como é uma pessoa embriagada no Espírito Santo? Gente, olha só, quando a pessoa bebe algo, começa a falar coisa para roda, às vezes você nem entende o que fala direito, não é isso? Quem está embriagado no Espírito Santo, a gente também nem entende o que fala. Achei cantar abacheias. Rouba abacheias e cantareias, aleluia. Você vai falar em outras línguas, aleluia. Você vai falar daquilo que o Espírito está te enchendo. É algo muito mais forte, é algo vivo, é uma alegria. Às vezes a bebida alcoólica, ela amortece o sentido, amortece. Então a pessoa às vezes está desiludido da vida, aconteceu algo, então ele vai lá e começa a tomar alguma coisa para não sentir aquela dor. Só que quando aquele efeito passar, está tudo ali, o problema voltou. Então você tem que ir mais. E muitas vezes a pessoa fica continuamente nessa vida, sem contar que no final vai ser uma cirrose hepática, problema no fígado, um monte de enfermidade. Agora, vai se encher do Espírito para ver o que acontece. Olha que tem notícia ruim, olha que aconteceu uma desgraça, vai orar, vai buscar a palavra de Deus, vai buscar ao Senhor para ver o que vai acontecer. Você vai começar o quê? Cheio do Espírito. Aleluia. O Espírito começa a trazer gozo, o Espírito traz força, o Espírito traz alegria. Você está desanimado, já vem a palavra de Deus dizendo assim: não temas, eu estou contigo. Aleluia. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Nós não temos que temer, e o cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Olha quantas palavras de força nós encontramos quando nós vamos o quê? Buscar ao Senhor. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine, olhe para dentro de você. É isso que Jesus, Paulo, ele escreve ali, quando ele está falando da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E não, aqui está escrito: olha, não erreis, nem os devassos, idólatras, adúlteros, feminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes. O que é maldizente? Hein? Fofoqueiros. Quê?
Gente, ou você está na carne ou está no Espírito. Quem está no Espírito vai falar o quê? Gente, você vai falar aquilo que você está cheio. Aquilo que você está cheio, você vai falar. Se sua mente está cheia da palavra de Deus, quando chega uma situação difícil, você vai falar o quê? A palavra de Deus. Está cheio. Agora, se você está seco, vazio da palavra de Deus, não lê a Bíblia, não medita na palavra de Deus, não vive na palavra de Deus, vai falar o quê? Não tem o que falar. Gente, nós damos aquilo que nós temos. Se eu estou cheio do Espírito, eu sempre vou ter coisa do Espírito para falar. Nós vemos hoje que na mídia está aí, como tem internet, Facebook, tanta coisa, né? E quantas pessoas às vezes perdem tempo com um papo furado, em vez de falar coisas que edificam. Não versículos que edificam, sabe? Que encha a pessoa com o Espírito Santo. Mas medite na palavra, leia a palavra de Deus, mas saia dessa listagem daqui. Todos esses, sabe, não vão herdar o reino dos céus. Por isso que fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A si mesmo. Por quê? Quando nós olhamos para dentro de nós estamos sendo julgados. Não é um juiz, não é ninguém, não são as pessoas, somos nós. E é bom nós fazermos isso agora, porque Jesus vai voltar. Nós não queremos ser condenados por um. Amém? Aleluia. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os em membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela? Porque Sedão disse: dois em uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia, Pai. Os olhos fechados. Glórias ao teu santo nome. Veja e observe: o seu corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus. Deus mora, está vagando pelo espaço aí no mundo, mora no nosso corpo. O nosso corpo é um templo. E o texto fala que nós somos comprados por bom preço, foi caro. Custou a vida de Jesus, custou o sangue de Jesus. Glorificai a Deus no vosso corpo. E essa é a pergunta que eu faço para você aqui agora. Aleluia, Senhor. Você tem glorificado a Deus no seu corpo? Glorifique a Deus no seu corpo. Você tem glorificado a Deus no vosso espírito? Eles pertencem a Deus. Aleluia, Deus. Vamos orar agora. Que cada um possa olhar para dentro de si mesmo e confesse. E se alguma coisa chegou no seu coração que tem um pecado, Davi, ele cometeu adultério, foi uma vez só, depois nunca mais. Ele se arrependeu, ele pagou caro por conta disso daí. A Bíblia mostra Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu, mas se arrependeu assim,
cometeu. E é isso. O arrependimento é quando você não tem mais prazer nisso. Então peça perdão a Deus agora. Se você verdadeiramente está arrependido, recomece uma vida nova hoje com o Senhor. Agora, se há algo que você vai começar agora, amanhã vai começar a continuar de novo, e depois da manhã de novo, isso daí não houve perdão. O perdão é contínuo. É quando nós continuamente temos o nosso corpo em sacrifício vivo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Depois de cear, Jesus compartilhou com os seus discípulos o vinho e disse: olha, esse meu sangue é uma nova aliança. Uma nova aliança. Fazer isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. E nós vamos participar todos juntos. Pode colocar o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que Jesus está aqui pra morrer.